Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está conosco para mais uma meditação no livro dos Salmos, mais um tempo com Deus e a sua palavra. Hoje, o salmo bem conhecido, o salmo de número 40. Acredito que você já leu, já ouviu, já meditou e hoje vamos meditar um pouquinho mais nesse salmo, que é um salmo de Davi. Tem o título: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor que o sacrifício. O salmista faz a oração a Deus para que o livre dos males. Este salmo tem 17 versículos, eu aconselho que você leia todo ele e acompanhe essa meditação na sua Bíblia também, para que você possa tirar o melhor proveito desta palavra. Diz assim o Salmo 40, no seu versículo 1: Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então esse é um versículo muito conhecido. Muitas pessoas o citam, dizendo, desse ponto, esperar em Deus. E não é somente esperar, é esperar com paciência. E é interessante que Deus trabalha a nossa fé dessa maneira. Deus chega no limite da situação, Ele prova a nossa fé desta maneira. Nós temos a tendência de querer soluções rápidas. Nossa vida, nosso cotidiano, queremos soluções rápidas. Manda uma mensagem, quer resposta imediata, está fazendo alguma coisa na casa, quer que a coisa aconteça rápido, mas o trabalhar de Deus é diferente. Deus trabalha a nossa paciência e isso tem gerado muita frustração e muita gente que não entende o trabalhar de Deus. É importante entendermos como Deus trabalha e não adianta, Deus é eterno, Ele é perfeito, nós é que temos que nos adequar ao Senhor e não Deus à nossa vontade, aos nossos desejos. Então, quer ser próspero espiritualmente? Aprenda a esperar em Deus e esperar com paciência. Deus virá no limite, Deus vai provar a tua paciência, a tua fé. Então ele fala aqui: eu esperei com paciência. Não é assim, irmãos. Imagine alguém no ponto de ônibus esperando uma resposta, esperando, aliás, o ônibus vir, e a pessoa ali esperando com paciência 1 hora, 2 horas. Não é uma espera tranquila. O que ele está falando aqui é de um momento de grande tribulação, de grande luta, de grande batalha, talvez até de desespero. E no meio da luta, batalha e desespero, sabe o que Davi fez? Esperou com paciência no Senhor. E ele diz assim ainda: Ele se inclinou para mim. Esse inclinar, se imagina, é uma expressão antropocêntrica, uma expressão imaginando Deus com formato humano, assentado no trono, ouviu um clamor e Deus se inclina para ouvir, para atender. E ele disse: Ele ouviu o meu clamor. Então, esse inclinar-se está falando da atenção de Deus, que é voltada para a pessoa que está em grande desespero. A palavra clamor é como se fosse um grito de socorro. Então, por isso que esperar com paciência no Senhor é algo muito profundo, porque é no meio da batalha, do desespero, em que Ele clama. Há uma batalha aqui, há uma necessidade de socorro. Observe que as orações, tem orações que a gente faz assim, tranquilo: Senhor, abençoa tal situação. Senhor, se o Senhor quiser abençoar a minha vida nesse sentido, por exemplo, financeiro, abençoa a minha vida financeira. Essa é uma oração tranquila, pedindo para Deus. Agora o clamor é o grito de socorro. É quando a água está batendo já no queixo ou até na ponta do nariz, você está desesperado ali e grita para Deus de toda forma: água aqui, Deus me ajuda, por favor, me ajuda, Senhor. Esse é o clamor. Então é interessante que ele fala que mesmo em meio a essa dificuldade, ele esperou com paciência no Senhor. Agora o versículo 2 diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Já viu aqueles filmes que representam a pessoa que cai na areia movediça? Ela cai, afunda até uma parte, e quanto mais ela se mexe, mais ela afunda. E não tem o que fazer.
Uma pessoa que cai numa situação dessa, ela precisa de uma corda, de um pedaço de madeira, ela precisa de alguém que possa lhe alcançar. E por mais que ela se movimente, ela vai afundar cada vez mais. Então é uma situação desesperadora em que a pessoa precisa de um auxílio externo. Dá a entender que é disso que Davi está falando, desse charco de lodo em que ele está afundando, ele não consegue sair sozinho. Então essa é a situação, ele depende de alguém. E ele diz aqui, ó, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Então imagina, ele está afundando, mas então Deus chega nesse momento. Então a figura ilustrativa é: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, então teve um clamor, Deus se inclinou, ouviu, tira o salmista desse lago, desse charco de lodo, desse lago horrível, tira daqui e coloca sobre um lugar firme, estável. Rocha significa lugar firme e estável. É claro que ele está usando uma figura de linguagem. O problema de Davi podia ser perseguições, lutas, batalhas. Na tua vida pode ser problema financeiro, conjugal, familiar, ministerial, algum problema de saúde que você, por mais que se bata, mais afunda. Então você grita: Deus me socorre, Deus me ajuda. E chega o momento em que Deus estende a mão e nos coloca num lugar firme e estável, sobre a rocha, e Ele estabiliza nossos passos, como diz aqui, Ele firmou os meus passos. O verso 3 vai falar da consequência. Estava em perigo, Deus me tirou do perigo e me colocou sobre a rocha, firmou meus passos, e a consequência disso: pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Então, quando nós recebemos a bênção do livramento, da vitória, não podemos nos esquecer de louvar o Senhor, de cantar, de sermos gratos, de expressar nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, de fazer menção da grandeza das bênçãos de Deus. Esse é o cântico na boca dos que são alcançados pelo Senhor. E ele diz aqui: muitos o verão e tremerão e confiarão no Senhor. Então as bênçãos de Deus nas nossas vidas é também para que Deus seja glorificado. Quando você passa por lutas, batalhas, provações e Deus te ajuda, te abençoa, um fator muito importante é que o agir de Deus é para que seu nome seja glorificado e os homens enxerguem o agir de Deus, temam e aprendam a confiar em Deus. O versículo 4 fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, a nossa confiança deve estar em Deus, no seu caminho, na sua palavra. E não devemos seguir o caminho do soberbo, não devemos seguir o caminho da mentira, caminhos falsos, mas o caminho da palavra de Deus. Versículo 5, ele fala agora: junta todas as bênçãos do Senhor. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado. Nós precisamos contabilizar. Olha para a tua vida e veja a graça de Deus cotidiana, a saúde, a vida financeira, o emprego. Deus trabalha aqui, haja ali, haja colar, fala com você no louvor, fala com você na palavra. São tantas as maneiras que Deus trabalha conosco e nós precisamos estar atentos, contabilizando o máximo que pudermos das bênçãos do Senhor. Ele vai dizer então: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Algumas Bíblias traduzem aqui: os teus planos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que posso contar. Então os planos, os pensamentos, os desígnios de Deus são tantos e são tão maravilhosos que a gente não consegue nem contar. O verso 6, ele vai falar agora: sacrifício e oferta não quisestes,
os meus ouvidos abristes, holocausto, expiação pelo pecado não reclamastes. Então, esse texto vai falar aqui da necessidade de aprender a obedecer ao Senhor. O verso 8 diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Ou seja, mais importante, o sacrifício e a oferta eram importantes na antiga aliança, mas mais importante do que sacrifício e oferta era fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor. Então, um salmo maravilhoso que nos ensina a esperar com paciência no Senhor e, quando alcançar essas bênçãos, aprender a louvar o Senhor, anunciar a grandeza das suas obras. É um salmo que apresenta ações de graça por um grande livramento, uma grande vitória. Eu desejo que Deus te abençoe nesse dia, meu irmão, minha irmã, que Deus te ilumine, que Deus te atenda na tua necessidade, na tua petição, na tua prova, que você consiga esperar com paciência. Saiba, Deus vai chegar na hora certa. Não chegou até agora? Não houve a manifestação da mão de Deus te tirando da tua prova, da tua luta? Entenda, na hora certa Deus vai agir. Ele está trabalhando a tua fé, está trabalhando a tua perseverança. Eu desejo a você um ótimo dia, que Deus te abençoe grandemente, abençoe teu lar, teu trabalho, teu empreendimento, em nome de Jesus Cristo. Até nosso próximo devocional. Um grande abraço.